Vamos lá para a próxima página. Aí diz, não é? Arão, irmão de Moisés, e seus descendentes foram encarregados de cuidar da arca e da tenda. Eles se tornaram sacerdotes. O que é um sacerdote? Olha a explicaçãozinha aqui, olha só. Mais uma orientaçãozinha, vamos lá? Sacerdote, levita com descendência direta de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sacerdote. Os sacerdotes dedicavam-se ao trabalho, à instrução e aos rituais realizados no templo. Tinham muita influência sobre os reis e a sociedade. E também havia os levitas, descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Os levitas cumpriam funções religiosas no templo, por isso não receberam terra, como as outras tribos de Israel, e tinham direito a uma parte das ofertas que as pessoas levavam para o templo. Então, vocês entenderam aí, meus amores, que existiam duas classes de pessoas entre os hebreus que ajudavam a orientar, os sacerdotes e os levitas, que ajudavam, não é? Os sacerdotes, eles se dedicavam ao trabalho e à instrução dos rituais realizados no templo. Tudo que era referente aos rituais que eles faziam. Quando iam, não é? Se reuniam para orar e pedir a Deus, não é? Que os orientasse. Os sacerdotes eram que eram responsáveis por todos os ritos que aconteciam no templo. Os levitas, olha só, eles eram responsáveis pelo cumprimento, não é? Os levitas cumpriam as funções religiosas no templo. E eles tinham essa função de ficarem observando se as pessoas estavam cumprindo a lei de Deus. Porque aqui o que nós precisamos entender é o seguinte: o povo hebreu foi o povo eleito por Deus. Então, o povo eleito por Deus precisava dar o exemplo para os outros povos com os quais eles teriam contato. Porque por meio do exemplo nós aprendemos. Então, se o povo eleito, se o povo hebreu seguisse os mandamentos de Deus e fizesse a vontade de Deus, da maneira como ele orientou por meio dos mandamentos, lembra que Moisés sobe a montanha, sobe ao monte Sinai, quando ele volta com as duas placas de pedra, rocha, e nelas estavam escritos os 10 mandamentos, ou seja, aqueles 10 mandamentos eram as regras que iriam orientar o comportamento dos hebreus. Por quê? Lembra o que Deus diz lá no finalzinho da página 46? Meu povo, eu, o Senhor, sou seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde eram escravos. Lembra que lá no capítulo anterior, nós descobrimos que o povo hebreu passou 400 anos implorando a Deus para se libertar, e depois Deus manda o libertador, que é Moisés, e Moisés liberta. Então, eles saíram da condição de escravo, e Deus precisava dar para eles uma nova vida. Eles teriam que se adequar, ou seja, iriam se comportar da maneira correta e da forma como era agradável a Deus, vivendo e colocando as leis de Deus em prática. Por quê? Porque eles seriam um exemplo. À medida que eles fossem se aproximando da terra prometida, é claro que eles iriam se encontrar e teriam contato com outros povos. E o que Deus queria era que as outras pessoas que não eram hebreus olhassem e dissessem: nossa, mas eles vivem tão em paz, vivem em harmonia, eles se amam, se respeitam, eles dividem tudo que têm, eles vivem em igualdade. Acho que eu vou colocar isso em prática. Ou então já dizia assim: nossa, eu quero viver dessa forma, porque viver dessa forma é melhor do que viver em conflito, em guerra. Então Deus queria que os hebreus fossem um exemplo para os outros. Por isso que ele se preocupava tanto em que as leis dele fossem obedecidas. Opa, você pode pensar assim: nossa, o Senhor Deus é muito, não é? Ele quer que a gente seja obediente, não pode dizer nada, não pode fazer nada, só tem que obedecer a Deus. Não, meus amores, nós somos livres, mas é tão bom escolher fazer o bem, não é? É tão bom ser absolutamente livre para você fazer o que você quiser, mas o mais maravilhoso
É você poder dizer não para as coisas. É você poder entender que aquilo é algo errado e dizer, não, eu não quero fazer isso. E não ficar sofrendo. Os amiguinhos dizer, oh, mas você é bobo, você não quer fazer isso. É só uma mentirinha de nada. Mas você sabe que mentir não agrada a Deus, então, tanto faz ser uma mentirinha como uma mentirona. Tudo desagrada a Deus, então não vou fazer. E mesmo que os amiguinhos fiquem, nossa, ele não quis, mas o teu coração tá alegre e você tá confiante. Por quê? Porque você sabe que tá fazendo a coisa certa e sabe que o que tá fazendo é agradável a Deus. Vamos continuar? Olha só, paramos aqui e agora vamos para o segundo parágrafo da página 48. E caminharam de novo por muitos anos, até chegar a Canaã, a terra prometida. Moisés escreveu com cuidado em um livro tudo o que Deus lhe ensinou no caminho. Já era bem idoso quando viu de longe a terra prometida. Ele se despediu do povo que libertou, dizendo, olha o que ele diz, durante 40 anos Deus nos conduziu pelo deserto. Agora vocês entrarão na terra prometida. Pensem bem em tudo o que lhes ensinei. O Senhor, e somente o Senhor, é nosso Deus. Por isso, amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Que estas palavras estejam em seu coração. Ensinem seus filhos tudo o que está escrito nesta lei de Deus. Digam a eles que esta lei lhes dará a vida, e a vida em abundância. Essa parte eu coloquei, não está aqui, tá bom, meus amores? E olha só o que diz aqui no final, pense nisto. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Eu quero muito amar a Deus, olha o que diz o nosso amiguinho. E a outra, eu quero amar a Deus com toda a força do meu coração. Percebam, vocês prestaram atenção em uma parte da história que diz que o povo hebreu passaram 40 anos no deserto. 40 anos para chegar na terra prometida. 40 anos. E eles já tinham implorado a Deus, quando eram escravos, 400 anos. Então, se eu somo 400 mais 40, dá 440 anos. 400 de escravo e 40 anos vagando no deserto até encontrar a terra prometida. Por que será que eles ficaram 40 anos no deserto? É muito simples, meus amores. Quando eles atravessaram, lembra que desde que Moisés libertou os hebreus, eles iam reclamando. Ora dizia, né? Quando eles atravessaram, que não tinha comida, dizia, meu Deus, era melhor ser escravo no Egito. E no Egito, pelo menos, tinha o que comer, nós vamos morrer no deserto. E aí Deus fez cair o maná, ou seja, o pão, o alimento do céu. Depois eles começaram a reclamar. Nossa, mãe, não tem água. Estamos no deserto sem água. Milhares de pessoas. Vamos todos morrer de sede. Meu Deus, saímos do Egito, onde nós tínhamos água para beber. E vamos morrer de sede no deserto? E olha só que eles já tinham conquistado a coisa mais importante que Deus nos deu. A liberdade. E aí eles iam reclamando e questionavam a Moisés. E Moisés ia conversar com Deus. Então, quando Deus chama Moisés para entregar para ele os mandamentos, Moisés sobe ao Monte Sinai. E os hebreus ficam lá ao pezinho do Monte Sinai, não é? Então, eles fazem para ele um bezerro de ouro, junta todos os ouros que eles tinham levado com eles, não é que pertenciam a eles. Então, eles constroem um grande bezerro de ouro e ficam prestando culto, ou seja, né? Ficam adorando aquele bezerro, fazendo coisas que não agradam a Deus. E aí, quando Moisés retorna, não é? Moisés fica muito chateado mesmo, se enche de uma ira e joga as tábuas da lei, quebra as tábuas, não é? Então, Deus permite que essa geração fique 40 anos até que eles sejam totalmente transformados e tenham a sua vida mudada para que eles estejam
não é? Preparados para entrar na terra prometida. É tão tal que as pessoas, a maioria das pessoas que saíram do Egito não chegaram porque passaram 40 anos, então toda uma geração se foi. E a nova geração que foi crescendo, foi se tornando cada vez mais obediente a Deus. Então, esse período de 40 anos foi um período que eles precisavam para se transformar, para que eles estivessem preparados para viver na terra prometida. Lembra que eu falei que o povo hebreu precisava ser o exemplo para os outros povos, não é? Como sua mamãe, como seu papai são os seus exemplos. Você olha para ela, não é? Aí você diz, meu Deus, além dela ser linda, maravilhosa, incrível, não fala palavrão, não grita dentro de casa, não faz coisas erradas, tá sempre com as coisas todas organizadas. Nossa, ela trabalha fora, mas ela cuida de mim. Que exemplo! Minha mãe não mente. Aí você olha para o papai e diz, nossa, nem o super-homem poderia ser tão maravilhoso, não é? Trabalha honesto, cuida tão bem, ama minha mãe, vive beijando e abraçando ela, ajuda minha mãe nas tarefas de casa. Minha mãe tá fazendo o almoço, ele tá lavando as louças, ainda trabalha fora e paga minha escola. E eu tenho uma casa tão bem organizada. Que maravilha! Quando eu crescer, eu quero ser dessa forma. Eles não são exemplos de vocês? Então, o povo hebreu precisava ser o exemplo para os outros povos. Por isso que Deus cuidava tanto para que eles não errassem tanto. Vocês entenderam, meus amores? Meus queridos, a vida em Deus, a vida obedecendo a palavra de Deus, porque não basta só a professora Jocileide ler a palavra de Deus, como ela lê aqui. Se não colocar em prática, é vazio. Nós precisamos colocar em prática. Entenderam, meus amores? Colocar em prática, viver a palavra, ser obedientes à palavra. É isso que Deus nos pede. Meus amores, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Que pena, não é? Dá uma dorzinha no coração quando termina, não é? Estamos todos com tanta saudade, o coraçãozinho tá apertado, mas logo, logo tudo isso vai passar. Tá bom? E como atividade, tem uma bela surpresinha lá na página 108 e 109. Eu vou querer ver, viu? Depois que vocês fizerem, tira uma fotografia e coloca lá no grupo, tá bom? Vocês vão amar a atividade. Um beijo e até a próxima. Tchau!